Um outro antagonismo é visto na forma trevas e luz. O mundo inferior é o reino das trevas, mas o mundo de cima é o mundo da luz. Jesus é apresentado como solução para este conflito. Cristo veio trazer luz ao mundo em trevas. O próprio Jesus é luz. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu coloquei essas dualidades para você entender mais, né, porque Jesus sempre enfatizava isso. Porque ele queria deixar claro que existia, né, duas forças, né, uma na terra e uma no céu. Então essa dualidade vai nos ensinar, né, a lidar com as duas situações, né? O mundo espiritual, o mundo material, o mundo de cima e o de baixo, a treva e luz, né? Reino de Deus, reino do mundo. Toda essa dualidade a gente prega todos os dias, né? Todos os dias a gente prega sobre isso. Então, a gente precisa entender que nada na Bíblia, nada que você vê na Bíblia é por acaso. Sempre tem uma revelação ali. Sempre tem alguma coisa que vai trazer uma revelação, vai trazer um entendimento. É chave de porta, né? Isso é. Embora de maneira limitada, carne e espírito, é outro contraste que João apresenta em seu evangelho. A carne está ligada ao reino de baixo, o espírito ligado ao reino de cima. Então vocês veem que sempre tem esse equilíbrio, né? João sempre vai falar isso. Se você começar a ler o evangelho de João, você vai sempre ver isso. E é bom você já começar a ler e marcar todas essas dualidades para você depois juntar e ver que toda ela tem uma conotação. Vai te levar para algum lugar em Deus. Deixa eu passar essa questão da dualidade. Vocês entenderam? Amém? O Espírito. Isso aqui é bom. Muito bom. No quarto evangelho, o ensino de Jesus a respeito da obra do Espírito é mais preciso do que nos sinóticos. João mostra que conhece perfeitamente o sentido da pneuma, ou seja, do Espírito. Ele afirma: Deus é Espírito, e define claramente a natureza de Jesus. João, na construção do seu evangelho, produz afirmações concisas concernente à doutrina do Espírito Santo. O evangelista procurou fazê-la de forma clara, não deixando margem de dúvida para as comunidades da época. Neste aspecto, um escritor chamado Kummel, né, ele faz o seguinte comentário: mais importante, porém, são as constatações de que, para João, o Espírito não é uma força física dentro daquele que crê, mas a fonte do testemunho a respeito do Filho de Deus humanizado, né? E crucificado. E a verificação de que, para João, a dádiva do Espírito está rigorosamente vinculada ao evento salvífico. Tem um livro muito bom que se chama O Espírito Dentro e o Espírito Fora, que é o Espírito sob e o Espírito sobre, né? Então, existe essa diferença. Antes, o Espírito ele ficava pairando, né? Hoje, ele decidiu habitar.
né? Ele decidiu tabernacular em nós. O que antes era o tabernáculo, hoje somos nós. Ele decidiu tabernacular em mim. Ele fez morada, né? Então hoje, por isso que a Bíblia vai dizer que Deus ele quer restaurar a tenda caída de Davi. Ele fala sobre isso, ele fala sobre nós, o tabernáculo. Vamos lá. Sobre os participantes do reino de Deus, ele diz: e a não ser que o homem nasça novamente da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso é muito forte, né? Quando Jesus pega lá Nicodemos, né? E Nicodemos, ele vai de noite ter com Jesus, porque ele, por ser um doutor da lei, né? Ele não queria ser pego conversando com Jesus. Ele vai lá e diz: vejo que o Senhor é o Filho de Deus, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Então, ele pergunta o que é que ele pode fazer para ser salvo, e Jesus vai dizer a ele. E seu Evangelho, João reafirma as promessas messiânicas a respeito do Espírito Santo. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. O evangelista, ao dizer que o Espírito é dado sem medida, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida, faz uma assertativa que se constitui em algo muito instrutivo, posto que foi mediante o Espírito que a obra de Cristo se realizou. Na qualidade de Paracletos, vocês sabem que Paracletos é aquele que está do lado, né? Está junto, né? É amigo. O termo grego que possui o significado de advogado, aquele que está perto, aquele que está sempre junto, né? Em sentido forense, eu rogarei ao Pai. É o que o pastor Marcelo estava falando aí sobre a perícia, né, forense, né? O paracleto vai ser aquela pessoa que vai estar sempre junto para rogar, para pedir a alguém, né? Nesse caso aqui é o Espírito Santo que está do lado, rogando ao Pai. Que ele fala aqui: rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco, do lado, nunca vai sair. Paracletos, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João faz a constatação de que o Espírito Divino está vinculado a acontecimentos soteriológicos em Jesus Cristo. Em João 14:17, 15 e 26, esse personagem é identificado como Espírito da Verdade, porque a verdade se expressa e é trazida ao homem. Lade, que também é um autor muito bom, ele vai dizer o seguinte: ele vai argumentar que, como tal, dará testemunho da verdade e guiará os homens a uma revelação mais ampla da verdade redentora. Então, o Espírito Santo é o que vai nos ensinar, né, a verdade. É ele que vai nos direcionar. É ele que vai estar conosco todos os dias. É o que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Paracletos, aquele que vai estar convosco, aquele que não vai sair de perto de vocês, aquele que vai clamar, aquele que, no momento que vocês estiverem desesperados, ele vai estar junto com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. João apresenta o poder divino
que continua a obra completa. O ministério de Jesus. O Espírito é a perpetuação da presença de Jesus entre os seus seguidores. O Espírito é o princípio da filiação divina que Jesus pôs ao alcance dos homens. É vivificador e princípio de vida, ou da vida do cristão, iluminando-a. Jesus promete o Paracleto para recordar a sua obra e ensinamentos e para conduzir a comunidade na verdade plena. A atividade do Paracleto, designação joanina do Espírito Santo, é revelar a mente de Cristo. Ele é a presença pessoal de Jesus no cristão. Enquanto Jesus está no Pai, como Paracleto, o Senhor glorificado, está sempre presente. Ou seja, Jesus ele está sempre presente em nós através do Espírito Santo. Então isso aqui, se a gente entende, né, a obra do Espírito Santo, se a gente entende o que o Espírito Santo realmente veio fazer, né, porque as pessoas têm mais o Espírito Santo como aquele poder que vai fazer você rodar, vai fazer você pular, vai fazer você gritar. Não é isso. O Espírito foi dado para nos auxiliar nas nossas fraquezas. Ele foi dado para isso, né? Para estar do lado. Mas não pode pecar contra ele, é o único, né? Não é isso? Então a gente entende que, eu entendo aqui o seguinte: o Espírito Santo, às vezes a gente diz, fulano foi batizado com o Espírito Santo, ele pulou, ele rodou, ele... Tá. E os frutos? Né? Porque se tudo isso acontecer e não tiver fruto, não é Espírito. Entendeu? Uma vez eu estava pregando sobre batismo no Espírito Santo e eu disse algo que as pessoas até depois vieram me perguntar. Todos nós já somos batizados no Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus. Todos. O falar em línguas é só a evidência daquilo que nós já temos. É para edificar, para nossa edificação. Então, a partir do momento que eu me converti, aceitei Jesus, o Espírito Santo Paracleto, ele já veio para o lado, já está do meu lado, já está comigo, já é meu amigo. Então, falar em línguas é a evidência. Mas para operar milagre eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. Lá na antiga aliança, existiam milagres. Eles falavam em línguas. Mas eles tinham o Espírito sobre. Eles recebiam porções. Eles recebiam porções e nós temos o todo. Né? O que eles recebiam de pouco, nós temos tudo. Então eu entendo que o Espírito Santo em nossa vida, do batismo do Espírito Santo e do lar, aquela coisa toda, assim, não é opinião minha, né? O senhor já vai fazer por negócio, pastor, aqui na igreja minha zero e azul, né? sim. A primeira vez que ela entendeu essa mulher de igreja, ela se sentiu desconfortável e não tinha visto aquilo, e correr. O pai na cabeça, derrubando, procurando algo de qualquer jeito. E, sabe, foi esquisita, ela ficou morrendo de medo, cara, eu tinha visto aqui. Eu também fui criado por uma religião assembleiana com raízes, mas o batismo era uma oração e glória, glória, não tinha pular, sabe, pegar a cabeça do lugar do chão. E aí, às vezes que eu já vi também, eu senti meio assim.
É porque a gente, no meu caso, acho que o pastor Marcelo também, quem tem mais de 20 anos de crente aqui? Mais de 20 anos. Pronto, então vocês, acho que pegou esse tempo em que a gente ia para vigília, e a gente passava a vigília toda pedindo para ser batizado no Espírito Santo. Né? E quando nós éramos batizados no Espírito Santo, mudava alguma coisa na nossa vida. Não é verdade? Não, eu falando sobre isso, eu me arrepio. Aí eu fui batizado, busquei muito para receber o dom de variedade de língua. Aí depois busquei muito para receber revelação, né? Então eu tinha aquilo no passado. Se busca, há uma busca, né? O desejo de você buscar, o desejo de você mudar. O Espírito Santo, ele não tira a consciência, não. O Espírito Santo é para te aconselhar, para você sentir alegria. Mas não para você sair caindo no chão. Você já fala. Você não interrompa, não, para não. Eu creio. Não tem nada contra, mas não está perdendo a consciência. Eu creio piamente nos dons do Espírito. Sim, todos. Eu creio que quando a pessoa é tomada pelo Espírito, ele vai dançar, ele vai pular, ele vai rir, ele vai chorar, né? Mas existem os exageros, né? E aí uma igreja madura, uma igreja sadia, o pastor ele vai conseguir, né, colocar em ordem, ele vai ali com amor, querido, ó, é assim. Tem né? igreja que parece mais um centro de... Eu fui, pastor da Sara Nossa Terra, e chegando lá na Sara Nossa Terra, eu vim, vamos falar sobre a Maceió, fazer o curso aqui em Brasília. A fé desempenha um papel de suprema importância na teologia de João. Ela assinala que escreveu ele assinala que escreveu o seu evangelho para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. O que João quer dizer é que a fé em Jesus conduz à vida eterna, porque ele venceu o pecado e a morte pela fé. Nos unimos a ele. O Evangelho de João elabora toda uma teologia da fé centralizada na pessoa de Jesus e pela fé em Jesus. O Logos feito carne, enviado pelo Pai para conceder-nos a vida eterna, que o homem chega a Deus. Na conversa de Jesus com Nicodemos, pode-se observar com clareza o núcleo da relação entre fé em Jesus Cristo e vida eterna. Em outras palavras, salvação. Por outro lado, a descrença nele é sinal de condenação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você vê que tudo é pela fé, né? Deixa eu adiantar isso aqui, pois vocês leiam esse material. Eu acredito que você vai enriquecer, né, o seu conhecimento com esse material. Todo esse material vai falar sobre fé aqui, eu vou adiantar, e nós éramos para entrar na teologia paulina, que isso aqui é muito maravilhoso. Porém, nós só temos 3 minutos, né? 3 minutos. Mas eu prometo a vocês, eu vou gravar essa parte e vou disponibilizar lá no Instagram. Se a gente conseguir entrar no Instagram,
eu vou disponibilizar e nós vamos completar essa aula. Eu acredito que vai mais umas 3 horas de aula, né? Tem muita coisa, nós vamos ver ainda aqui, né, sobre a teologia petrina, né, a teologia de Pedro, né, Tiago, vamos ver Apocalipse. Então tem muita coisa para ver aqui ainda, né? Mas infelizmente o nosso tempo já foi, né? Grande assunto esse ar-condicionado, não é nada, hein? Então, gente, eu quero agradecer a vocês, né? Espero ter contribuído, né, para o seu curso, para que você tenha entendimento, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Estou disponível no grupo lá para alguma pergunta que tiver, né, alguma dúvida que tiver, pode me chamar lá no grupo, eu estou lá no grupo. Precisar de algum material, pode falar comigo, que a gente disponibiliza o material. Esse slide eu já vou colocar lá para vocês, tá? Amanhã eu vou dar um jeito de já também preparar o link, né, os links da aula para vocês terem acesso, né, para ficar revendo, né, que é bom. E no demais, eu quero agradecer a vocês a paciência. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Marcelo, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom compartilhar conhecimento com vocês e falar para vocês que nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, tá? Eu estou aqui apenas porque fui designado, mas não sou melhor, né? Não sou mais eloquente, não sou mais teólogo do que vocês, né? Apenas fui pesquisar para conhecer melhor, para passar para vocês conhecimento. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.